vamos lá. Primeira coisa, o que que é um quebra-gelo? O que que se caracteriza um quebra-gelo? Vocês sabem? Outra coisa, vocês utilizam, né, dessa técnica aí de descontrair nesse primeiro momento da aula ou quando chega um aluno novo? Como é que você faz isso? O quebra-gelo, ele é o quê? É uma atividade, ele pode ser um exercício, pode ser uma experiência que ela é projetada geralmente para que quando o aluno chegar e ele estiver com vergonha, ele estiver tímido, para você acabar com essas inibições da aula e você estimular a interação. Então, quando o aluno chega com muito medo, chega chorando, chega muito tímido, você precisa de uma estratégia para que esse aluno seja inserido o mais rápido possível. Mas o que é que qualifica, então, um quebra-gelo? Então, o quebra-gelo ele pode ser uma atividade, ele pode ser um exercício, uma experiência que ele vai ter ali, pode ser apenas uma conversa, pode ser uma música que você vai colocar, pode ser um elogio que você vai dar. Tudo o que você vai usar ali naquele momento para que este aluno ele se sinta à vontade é um quebra-gelo. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu já trabalhei como vendedora de livros. Acredita nisso? Sim, eu já trabalhei de casa em casa vendendo livros. E quando eu trabalhei com essa questão de venda de livros, de material, eu vendia livros de saúde, livros de receitas naturais. Eu já trabalhei um bom tempo, trabalhei no Espírito Santo, rodei em várias e várias cidades do Espírito Santo trabalhando dessa forma. E eu aprendi técnicas de venda nessa época e tinha justamente o momento do quebra-gelo. Isso tem muitos anos atrás, era naquela época que a gente ia até a casa das pessoas, as pessoas recebiam a gente dentro da casa delas. Hoje em dia isso é mais difícil de acontecer, né? E tinha o momento do quebra-gelo. Então o momento do quebra-gelo era você entrava na casa da pessoa, se apresentava ali, entrava na casa da pessoa e aí antes de começar a falar sobre o seu produto que você ia vender, tinha o momento do quebra-gelo. Por quê? Era um quebra-gelo para mim e um quebra-gelo para a dona da casa ou o dono da casa. Eu estava entrando ali naquele ambiente que não era favorável para mim e aquela pessoa estava com um estranho dentro da casa dela. Então aquilo ali por si só era desconfortável, mas eu, como vendedora, tinha que tornar aquele momento o mais confortável possível. Então, tinha alguns comentários que a gente fazia, né? Por exemplo, nossa, acho que hoje vai chover, hein? Nossa, você viu o clima? Aí você já tirou ali a ideia de que você é um estranho, está na casa de outra pessoa, a pessoa começa ali a tirar o foco de você e você leva o foco para outra coisa completamente aleatória. Isso funciona bem. Outra coisa que funcionava bem mesmo, quando a pessoa tinha um quadro na parede, algo que fosse completamente visível, você fala assim, nossa, que quadro lindo, eu acho maravilhosa essa paisagem, ou qualquer coisa que tivesse ali dentro da casa da pessoa que você pudesse elogiar sinceramente, trazer ali para aquele momento, era um quebra-gelo muito importante, porque você já se sentiu um pouco mais à vontade e o dono da casa também. Só que na aula também não é diferente. Existe um momento do quebra-gelo, que você pode ter o quebra-gelo ou com o aluno ou com o pai do aluno, tá? Isso funciona também. Só que agora, focado na aula, tem algumas características que são importantes e que você precisa observar muito bem para você não ser o professor que força a barra. Porque tem muito professor que força a barra, não é um professor forção. Você não vai ser esse tipo de professor, tá? Vamos lá. As características. O quebra-gelo, ele precisa ser divertido, ele não pode ser ameaçador ou que venha trazer algum desconforto, tá? O quebra-gelo, ele precisa ser altamente interativo, porque afinal de contas é isso que você quer, é a interação. O quebra-gelo, ele deve ser fácil e simples de entender, fácil de realizar e simples de entender. E o quebra-gelo, ele precisa também ser orientado com sucesso. Alguém precisa estar dizendo o que precisa ser feito, certo? Pelo menos até certo ponto, pelo menos, nós vamos fazer isso, ou dessa forma, ou se não for necessário dizer, mas que você vá conduzir de alguma forma. Essas são as características de um quebra-gelo. Mas lembra que na aula de ontem eu falei da tal da sensibilidade do professor, que o professor tem que estar muito atento? Então, o professor, seja de qualquer disciplina, mas o professor de música, ele tende a ser muito mais sensível e observador, porque a música nos educa dessa forma, de prestar atenção nos detalhes, nas nuances, né? Então, você precisa ser muito observador, mas muito mesmo. Eu diria que é interessante você ser um observador ágil. Por quê?
Porque nem todo quebra-gelo vai funcionar para determinado aluno, ou determinada criança, ou determinado pai. Por que eu quero te dizer isso? Porque existem personalidades diferentes. Por exemplo, ai, gente, tinha uma coisa que eu odiava na minha adolescência. Era o primeiro dia de aula da escola que o professor colocava um quebra-gelo, que você tinha que fazer uma dinâmica em grupo com pessoas que você não conhecia. Eu odiava esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu era adolescente, né? Adolescente é meio mal-humorado, eu era mal-humoradona. Sim, fui essa adolescente, eu era assim, eu gostava bastante de estudar, mas eu era um pouco mal-humorada, sabe? E eu não gostava desse tipo de quebra-gelo, eu não gostava de ter que ser obrigada a entrar em um determinado grupo e fazer uma dinâmica com aquele grupo com pessoas que eu não gostaria de estar ali, sabe? Eu era esse tipo de adolescente, então eu não gostava. Mas por que que eu não gostava? Porque parte da minha personalidade, eu sou uma pessoa seletiva. Eu gosto de escolher com quem eu vou me relacionar, eu não gosto que isso seja imposto a mim. Então, eu sou uma pessoa seletiva e sou uma pessoa, até certo ponto, introvertida. Por mais que eu esteja aqui conversando com vocês, tal, isso que foi desenvolvido. O traço da minha personalidade, eu sou uma pessoa mais introvertida, eu sou uma pessoa mais observadora, eu sou uma pessoa mais seletiva, e o meu temperamento, eu sou uma pessoa colérica, mas eu não sou esse colérico que vai pro fight, que bate de frente, não. Eu sou do tipo de colérica mais ligado à liderança, e eu já fiz aqui uma consultoria para saber o meu temperamento. Eu e meu marido fizemos também, foi muito bom para a gente. Então, por que que esse quebra-gelo não funcionava para mim? Porque não ia ao encontro da minha personalidade. Mas eu participava. Eu participava, um pouco emburradona, mas participava. Mas por que que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque na hora que você vai propor esse quebra-gelo, vai propor essa atividade, você precisa ter esse olhar atento com essa criança que chega ali, e você tem que ser rápido, professor. Então tem criança que vai chegar chorando no colo do pai, sabe-se lá o que aconteceu. Pode ser que ela está chorando de timidez, pode ser que ela está com medo, pode ser que ela não dormiu bem à noite, pode ser que já esteja um pouco doente, pode ser tantas coisas, pode ser uma criança que tem dificuldade de socializar com outras, ou que nunca socializou, que é a primeira vez que está ali com você. Pode chegar a criança que não vai dizer nada, tímida, nem vai te olhar direito, vai ficar muito, muito quietinha. Ao contrário também, pode ser que a criança vai chegar lá tocando terror, pegando em tudo, sabe? Assim, com bastante agitação, com bastante energia. Tem criança que pode ter sensibilidade auditiva, tem criança que vai ter outra, enfim, vai chegar aluno de tudo quanto é jeito. E pais também. Pais que vão estar ali, ó, só querendo te entregar o filho para descansar naquele momento, e pais super cuidadosos que vão olhar tudo, vão observar a sua sala, vão observar o material que você tem, se tá limpo, se não tá, se é perigoso, se não é, e tá tudo certo. Isso aqui não é uma crítica, mas são pessoas que você vai encontrar e que você vai ter que lidar. E você, como um professor de alta performance, vai estar preparado para atender toda essa gama de pessoas interessantíssimas que vão aparecer aí com você, tá? Então, esse primeiro momento é super importante. Um dos motivos que a musicalização ela é tão importante para as crianças, vou focar agora nesse momento para as crianças da primeira infância, elas estarem juntos a um responsável. Por quê? Porque geralmente a criança que está nesse primeiro momento, a primeira infância, se é a criança muito pequena, ela nem foi para a escola ainda. E se ela já foi para a escola, o ambiente escolar ele é um pouco diferente do ambiente da aula de música. As propostas são um pouco diferentes, apesar de que na primeira infância é desenvolvida ali um master ali da primeira infância, né? O que é esperado é a convivência, é a socialização, é a interação, é a brincadeira, entende? Então, não é esperado tanto que a criança vai aprender a ler, que vai aprender a escrever, tá? Não é isso. Tem escolas que trabalham dessa forma, mas se você pegar lá a BNCC, não é este o objetivo neste primeiro momento, mas sim a socialização e a interação e o convívio dessa criança com o outro indivíduo, respeitar o outro indivíduo, a vez do outro, reconhecer o outro.
Essa é a premissa aqui da primeira infância. E na aula de música a mesma coisa. Não é tocar um instrumento, não é fazer uma leitura, não é conhecer as notas, mas sim vivenciar a música de diversas formas, tanto através de brincadeiras, quanto através de escuta e através do lúdico. O lúdico é essa melhor parte. Só que, além disso, como já dizia também o Suzuki, que é um pedagogo, é muito importante ali a interação da criança com a família. Então, por isso que quando essas crianças são pequenas, é importantíssimo que o pai esteja junto. Principalmente se você tem escola de música, se você trabalha na sua casa, vai trabalhar com crianças muito pequenas ali, pelo menos abaixo de 4 anos, o pai está junto ali para interagir também com essa criança e estreitar esses laços afetivos. Se você não estiver na escola, é importante também que esteja uma monitora com você para poder te auxiliar em qualquer situação que possa acontecer. Eu quero só te lembrar aqui que aula de música, para muitos alunos, é uma válvula de escape. Ela é uma aula diferente e ela é praticamente uma terapia, um momento assim de respirar, de fazer uma coisa diferente. A gente usa a brincadeira como uma ferramenta de ensino e aprendizagem. Então, não faça da sua aula só uma aula de brincadeiras. Você vai usar a brincadeira como uma ferramenta para você ensinar. E por isso que é importante você saber o objetivo e onde você quer chegar, tá? Agora, o primeiro quebra-gelo que você pode. Eu vou te ensinar aqui 3 quebra-gelos, tá? Para você usar aí nas suas aulas. A primeira aula com o seu aluno novo. Então, o primeiro quebra-gelo eu já ensinei de ontem, eu falei sobre ele, que é o som mágico. Qual que é o som mágico? O que você diz ali que chama a atenção da criança no exato momento? É quando você diz o nome da criança. Então, nesse primeiro momento aí de acolhimento, que tem aquela música que você canta o nome da criança, já é um quebra-gelo, tá? Então você pode pegar aqui, ó. Valéria, 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 Valéria. Dois acordes só, dó e sol. Você pode tocar no piano ou pode tocar no violão. Então é importante você ter uma música simples que você consiga tocar e acompanhar. Se não consegue, se não toca, você vai cantar, mas já é um quebra-gelo porque você já está dizendo o nome da criança. E depois já vai dizer o nome de quem está com a criança ali naquela aula. Isso é muito legal, porque quando você fala o nome da criança, a criança vai. Ou quando você diz o nome do papai, da mamãe, da vovó, da titia, quem estiver junto, a criança também fica assim: olha, falou o nome da minha mãe, tá aqui junto comigo, falou o nome da minha tia, falou o nome da minha babá. Isso aqui é muito legal, porque já é um momento que todo mundo já se conhece, você já aproveita e já memoriza o nome da criança e o nome do responsável. Chamar pelo nome, gente, é um poder assim surreal, tá? Agora, a segunda atividade que eu vou sugerir aqui para vocês de quebra-gelo, ela é muito linda, é uma atividade inédita que eu tô trazendo para vocês aqui agora. E prestem atenção aí, tá? O que vocês vão precisar? A gente vai precisar de alguns materiais. Essa atividade vai funcionar melhor se você tiver uma sala, se você estiver trabalhando com crianças. É porque assim, essa atividade você pode fazer. Eu vou te dar agora o formato dela inteira, mas você pode pegar e ir construindo ao longo das aulas essa atividade, tá bom? Eu já vou mostrar ela aqui toda para você. É o seguinte, o que você vai precisar? Você vai precisar de. Isso aqui é para você, tá, prof? É você que vai usar isso daqui, não vão ser os alunos. Você vai precisar de cola, tá? Uma cola assim. A gente vai usar aqui também olhinhos. Sabe esses olhinhos assim, ó? Olhos de bichinho assim. Se não tiver olhos de bichinho, você pode desenhar, tá? Você vai usar a sua mão e vai desenhar uma boca e vai colar os olhinhos para poder ficar assim, ó. Tá vendo? Se minha boca ficou um pouco torta, talvez eu tivesse que colar os olhinhos mais pra cá. Mais pra cá, tá? E pode fazer na outra mão também. Então, vai precisar das duas mãos para poder fazer, tá bom? E aí, o que nós vamos usar? Você vai usar um lenço maior, tá? Já consegue imaginar o que é isso aqui, ó? Já consegue imaginar o que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? Aê, o que é isso aqui, gente? Vocês conseguem saber o que é isso aqui? Que animal é esse?
Escreva aqui para mim nos comentários. A produção aqui tá louca, já tá falando alto aqui, a produção. Silêncio. É pro pessoal de casa escrever aí nos comentários. Que bichinho que é esse aqui, gente? O que isso aqui parece? Escreve aqui para mim, tá? Vai precisar de um lenço aqui. Nós vamos precisar também de uma garrafinha PET com água para poder fazer esse som. Som de água. Tá? Você pode usar esse daqui também. Vai precisar de algum tecido azul para poder ser o mar. Escrever aqui, Procurando Nemo. Ah! E também tem aqui, ó, o Ocean Drum, que faz o som do mar, ó. Ok? Então, já ficou muito claro aqui para vocês que nós estamos trabalhando o quê? O mar e os animais que estão no mar, né? No caso aqui vai ser o peixinho, tá? Então, mas por que essa atividade é bacana? Porque quando você leva materiais lúdicos para a sala, fica muito mais fácil de trabalhar a imaginação. Então, a criança que chegou chorando, a criança que chegou com vergonha, a criança que está muito agitada, todas elas você vai concentrar aqui a atenção em você, porque você também está com estímulos visuais. Já pode levar um material pronto? Ah, posso levar um peixe? Eu posso levar um peixe de pelúcia, um peixe de plástico? Pode levar. Mas se você puder usar suas mãos, o que é lúdico, o que faz de conta, é melhor ainda. O objetivo dessa atividade que eu vou falar para vocês agora, que é uma atividade de quebra-gelo, é você trabalhar a escuta e a percepção tímbrica e vocal. E o conteúdo dessa aula aqui é o timbre, tá bom? Só que antes disso, gente, é o seguinte, você vai mandar para os pais, vai entrar em contato com os pais, então por isso que funciona melhor se for uma turma pequena. Se for uma turma grande, vai dar mais trabalho. Mas se você tiver uma turma pequena, vai funcionar muito bem. Você vai mandar para os pais trechos de um poema que eu vou ler para vocês aqui, para os pais fazerem o quê? Lerem o poema e gravar o áudio, tá bom? Então você vai mandar o trechinho de um poema para o pai e ele vai ler e vai gravar esse áudio e você vai guardar esse áudio porque vai ter um momento que você vai colocar esse áudio para tocar na sala sem o aluno saber que o pai gravou, para o aluno reconhecer a voz do pai e da mãe, ou do pai e da mãe, ou de quem gravou, tá bom? Preparados então? Então, olha só, o que você vai fazer? Aqui a gente vai trabalhar os sons do mar, com esse som aqui da garrafinha, som da água, tá bom? Ó, o timbre do som do mar, muito fácil de fazer. Dá para escutar direitinho? Ó. E vamos também usar o Ocean Drum, mas antes vamos para a preparação aqui. Então, aqui é muito fácil, ó. Então, você vai pegar aqui esses olhinhos e vai colar aí na sua mão, tá? A sua mão vai virar um fantoche, vai virar um bichinho aqui, tá? Então, eu tô pegando aqui os dois olhinhos. Vamos lá, vou colar aqui. Passar aqui na minha mão. Passar mais aqui em cima, porque esse aqui ficou meio torto. Tá? E aqui é muito simples, gente. Só colar os olhinhos aqui, ó. Cola na hora. Bom, colou uma aqui. Colou outra aqui. Pronto. Dá pra ver aí? Os olhinhos? E aí agora eu vou desenhar uma boca. Essa boca que eu desenhei de vermelho, de batom vermelho. Mas agora, essa aqui, vou desenhar aqui com a boca azul. Existe boca azul? Não sei, eu quero que meu peixe tenha boca azul. Vou desenhar aqui, vou fazer uma boquinha azul aqui, ó. Gente, quanto mais simples a gente trabalhar com as crianças, melhor ainda. Por quê? Porque a gente vai trabalhando o lúdico, a imaginação, tá bom? Chega dessas coisas de muita tecnologia. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas aqui a gente retoma o faz de conta, tá? Ok? Todo mundo vendo aqui o peixinho? Beleza? Então agora aqui, ó, a gente tem os peixinhos e um peixinho vai ser maior que o outro. Então aqui a gente tem este peixinho aqui, menor, e nós temos um peixe maior. Porque nesse caso aqui vai ser, dá para ver aí? A mamãe
e o filhinho, tá? A mamãe e o filhinho, ok? Então você começa a contar uma história que é bem assim, ó. Lá no fundo do meu quintalzinho tem um riacho comprido, onde moram muitos peixinhos que nadam para lá e para cá. Nadam para lá e nadam para cá. E nessa hora, você pode pegar com as crianças fazer o som deles nadando. Faz o som deles nadando. Faz aqui para mim, produção. Faz aqui para mim. A produção vai fazer para mim aqui o som. Ó, então eles nadam para lá e nadam para cá. Nadam para lá e nadam para cá. Aí dá para fazer também o barulho aqui, ó, do Ocean Drum, som do mar. E aí você vai criando a sua história sonora, tá bom? A mamãe daquele peixinho, disse para ele baixinho: "Meu filho, não vá naquele cantinho." E o peixinho falou assim: "Por que, mamãe? Por que não posso ir naquele cantinho?" "Meu filho, se você for naquele cantinho, você vai ficar cada vez mais distante, distante, distante. E você não vai ouvir a minha voz. Aquele cantinho é escuro, é longe." E o peixinho ficou pensando: estou tão curioso para ir lá, mas não posso desobedecer a minha mamãe." E aí você pergunta: tem alguém aqui? Quem é aqui que é obediente para a mamãe? As crianças falam assim: tem alguém aqui que desobedece a mamãe? Então aí você vai interagindo com esses alunos. Chega para ele, perto da criança, e aí tem o som da água. Elas estão lá fazendo o som da água, o som da água, tá? E aí agora a mamãe vai contar aqui uma história. Muito ao de leve, muito devagar. O peixe dourado na areia escreve um livro de adivinhas, cheia de conchinhas e de estrelas do mar. Aí o peixinho responde: começa a bailar o peixe malhado e vem apagar o que escreve, escreve e escreve. Muito lento, muito devagar, o peixe dourado no fundo do mar. Cadê o barulho da água aí, produção? No fundo do mar. Ah, o peixinho vai mergulhar. E cadê a produção? Ah, é. E mergulha para o outro lado. A mamãe mergulhou também. E o papai mergulhou também. Os peixinhos estão mergulhando. Eles vão fazendo barulho, barulho do mar. Continua o poema. Oh, senhor peixe malhado, é tão bom bailar, mas por favor, deixe sossegado o peixe dourado no fundo do mar. Diz o peixe malhado: queira desculpar, eu não tinha reparado o peixe dourado, nem o livro de adivinhas feito de conchinhas e estrelas do mar. Ai, eles foram e foram nadando, nadando, nadando. Esse poema, gente, é de Sidônio Muralha. Depois que você conta essa história, com certeza, qual música é que você vai lembrar de cantar com as crianças? Quem ensinou a nadar? Quem ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Outro que você pode também é: como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Aí você pode cantar com as crianças e aí você pergunta: você viu que a mamãe falou para o filhinho, para o peixinho,
que não era para ele naquele cantinho. E depois ela contou para ele sobre boas maneiras de se pedir desculpa, de observar as coisas. Aí na outra aula você fala bem assim: lembra da história do peixinho? Ah, lembro, tinha mamãe peixinho, papai peixinho, o filhinho. E agora vou colocar aqui, vamos ver quem é que vai reconhecer essa voz. E aí o mesmo poema que você já contou para as crianças numa outra aula, pode ser até mesmo nessa aula, você vai colocar para a criança reconhecer a voz do responsável, da mãe ou do pai. Então você pega esse poema, divide em alguns versinhos e pede para o pai gravar. E na aula você dá um play. Quando a criança escutar a voz do pai ou da mãe, fala assim: é minha mãe, eu conheço essa voz. Você vai ver a surpresa que os alunos ficam e é um excelente quebra-gelo para você trabalhar, e principalmente para esse aluno que é novato, tá? Vai funcionar muito bem. Gente, essa atividade ela é mágica. Agora eu vou ensinar uma terceira atividade aí de quebra-gelo que vai funcionar muito bem para as crianças maiores. Aqui eu dei um exemplo aqui de você trabalhar com crianças pequenas, educação infantil. Agora, com as crianças maiores, dá para você trabalhar muito bem também, porque eles já estão ali mais aptos a correr para lá e para cá, não são tão pequenos. Então, uma atividade de quebra-gelo que vai funcionar são as atividades de prontidão, porque ele vai ter que trabalhar em equipe e ele vai ter que se organizar, tá? O que são atividades de prontidão? Atividades que eles têm que realizar um comando rápido, de pronto. Então, você pode usar tanto uma campainha de mesa, como você pode usar um instrumento, com timbres diferentes também, funciona muito bem. Então, uma atividade é o seguinte, você, olha, quando eu tocar aqui, fica com eles em roda, todo mundo em roda. Quando eu tocar aqui uma vez, tem que fazer 2 filas. Muito rápido, eu quero ver quem é a fila que faz primeiro. Então, eles estão em roda, você, eles têm que correr para cá, todo mundo tem que fazer uma fila muito reta. E aí você fala assim, agora, quando eu tocar a campainha 2 vezes, todos vocês têm que voltar para a roda. Então, na hora que você faz isso, eles têm que ficar atento ao comando, têm que ficar atento ao som, que uma vez só é uma fila, 2 toques seguidos tem que fazer uma roda, e aí você vai vendo como é que eles vão se saindo e vai mudando aqui os comandos. Essa atividade é um excelente quebra-gelo, porque tem que ter uma organização, tem que ter uma comunicação. Aqui, nesse momento, é interessante para aqueles alunos ainda que são muito agitados, porque aqui você vai descobrir a personalidade, vai descobrir o aluno que é mais dependente do outro, você vai descobrir o aluno que é o líder, você vai descobrir aquele aluno que ele é mais tímido, e o que é tímido agora ele vai ter que se esforçar porque vai ter que fazer atividade junto com o outro. Então, atividades de prontidão são maravilhosas para a gente poder trabalhar essa questão do quebra-gelo aí nesse primeiro momento, certo? Profs, vamos fazer uma recapitulação, então? Te dei 3 atividades aqui de quebra-gelo. Vamos lá, vamos recapitular. O que é um quebra-gelo? É uma atividade que você precisa estimular esse aluno para ele poder perder a timidez, a vergonha, o medo, a agitação, para ele ficar se sentindo cada vez mais acolhido. Então, você pode cantar música que diga o nome dele, que diga o nome de quem está com ele. Você pode trazer histórias cantadas, pode criar personagens com esses alunos, igual eu criei aqui, ó, uma brincadeira de mão super e super simples. Eu dei aqui a sugestão do peixinho, mas você pode transformar isso aqui no que você quiser, né? Pode ser até uma conversa. Ali, ó, você vai conversar aqui pode ser um peixe e tal, mas aqui pode ser, sei lá, uma tartaruga, pode ser uma cobra, de repente, né? Uma cobra, não sei. Mas você brinca com a criança, isso aqui é muito legal, é divertido e vai chamar atenção. E agora com crianças maiores, você faz aí essa atividade de prontidão. De ir com alunos adultos, gente, com adulto eu acredito até que seja um pouco mais fácil. Com adulto você vai conversar mesmo, é mais na amizade, como é que tá a vida, o que a pessoa faz, conversa ali rapidinho antes de começar a aula e depois já vai para a aula mesmo, porque o aluno adulto, quando ele vai fazer uma aula de música com você, o que ele quer? Ele quer o maior resultado, em menos tempo, com menor esforço. Lembra que eu estou falando isso? Que eu falo isso já há algumas aulas aqui. É o que as pessoas querem, mas a gente precisa entregar atividades que vão contemplar que ele vai sentir que ele está progredindo, mas que ao mesmo tempo fique claro que precisa de um processo e que ele depende de você para alcançar o resultado que ele quer, tá? A gente já vai encerrar por aqui.
Um beijo grande para vocês. Tchau!